Candidato, por que é que o senhor quer ser prefeito de Salvador? Olha, por uma questão muito simples, né? Nós somos moradores da periferia de Salvador, né? Representamos hoje a maioria dessa população, né? Uma cidade historicamente negra, governada, né, pelas elites herdeiras dos nossos colonizadores e que nunca teve um prefeito autenticamente saído, né, dos setores populares. Então, para a gente, esta é uma oportunidade e nós queremos governar essa cidade porque nós acreditamos, né, que pelo programa que nós estamos apresentando para essa cidade, nós podemos governar essa cidade de uma forma diferente, democratizando a sua gestão, né, dando transparência e, sobretudo, desprivatizando a nossa cidade que está sendo tomada pelas máfias aí do transporte coletivo, da especulação imobiliária, da área de saúde, ok? E, principalmente, né, todos os segmentos que hoje controlam, particularmente, a Prefeitura de Salvador. Agora, o que a gente observou nessa eleição agora é que os candidatos a vice de ACM Neto, de Nelson Pellegrino, o Márcio Marinho, né, que ele é negro, o vice também é negro, são todos negros. Eu queria saber como é que o senhor avaliou isso? Olha, nós avaliamos isso e fizemos até uma brincadeira, que eu estou chamando de... Perdão, de Mário Kertz também. Mário Kertz também. Nós estamos chamando essas chapas de chapa branca, né, ou chapa oficial com máscara negra, né, que é uma estratégia histórica do marketing político, né, numa cidade que não tem como esconder a sua identidade histórica, né, que tem esse perfil que a nossa cidade tem de maioria negra, né, mas que nunca foi governada efetivamente, como eu disse anteriormente, por um segmento saído, né, por um representante saído diretamente desses setores. Então, esses segmentos têm que mascarar suas candidaturas, né, colocando os negros, né, ou mulheres para fazer papel coadjuvante dentro desse processo, para que haja uma identificação com esses setores populares. Então, a nossa crítica exatamente é esta, e nós achamos que todos eles, em certa medida, né, acabam incorporando essa lógica de fazer política, escondendo os principais protagonistas dessa cidade, que é o nosso povo, que é o produtor da nossa cultura, pelo trabalho, pela história de resistência, né, e acabam sendo representados por aqueles que sempre governam para os interesses das elites empresariais dessa cidade. Agora, quais são os projetos, são os principais projetos do pessoal para Salvador, caso o senhor seja eleito? Olha, projetos, como a gente já disse, é algo que você projeta, perfeito? Nós estamos elaborando um programa para a nossa cidade, né? Esse programa, ele tem particularmente 3 grandes eixos, né? O primeiro eixo desse programa é a democratização da gestão pública, ok? Onde nós vamos fazer um debate profundo sobre o planejamento dessa cidade e o seu orçamento, né? Discutindo com a nossa população e cada setor dessa cidade como e quando vai ser gasto o nosso dinheiro e como arrecadar, fundamentalmente, ok? Culminando isso com um congresso da cidade, que já existe uma experiência que já foi testada, inclusive em outras administrações. Por exemplo, a exemplo da administração do prefeito Edmilson Rodrigues de Belém, que agora é candidato a prefeito pelo PSOL e que tem grande aceitação pública e que se deu de forma, vamos dizer assim, espetacular. É uma experiência que a gente pretende aprofundar, tomar como exemplo, porque nós achamos que com transparência, ok, e participação popular, nós podemos, inclusive, bloquear aquilo que nós chamamos que é a máfia do interesse privado que controla hoje a nossa cidade, as máfias do interesse privado que controlam a nossa cidade. O segundo eixo é a sustentabilidade urbana e ambiental, perfeito? Por quê? Porque nós precisamos pensar numa cidade para ser deixada para as futuras gerações. Não é possível, né, o descaso que está submetido à nossa cidade com um planejamento que é feito para atender os interesses da especulação imobiliária e dos donos de transporte coletivo e que deixa o nosso povo enfrentando as mais diversas dificuldades em todos os sentidos. Primeiro, pela segregação socioespacial que ele sofre. Hoje o nosso povo está segregado na periferia da cidade, leva quase 2 horas para se deslocar para o trabalho, que geralmente é no centro ou na parte orla da cidade, onde oferece a maioria dos serviços que ele deve ter acesso, principalmente emprego. E isso não é justo. Portanto, nós precisamos exatamente criar as condições para que esse povo possa viver dignamente. E nesse sentido, nós precisamos transformar essa cidade, na periferia dessa cidade, num canteiro de obras. Nós precisamos realizar obras de infraestrutura nos bairros, principalmente aqueles bairros hoje que têm uma densidade populacional bastante
Grande, a exemplo da Suburbana, Cajazeira e do miolo do Cabula, e aí eu estou falando não dessa região mais próxima da Rota do Abacaxi, mas da região que já vai lá para o Saboeiro, Engomadeira, Mata Escura, porque é esse povo que está completamente desassistido, porque está se construindo, né, desmedidamente, mas não está se criando as obras de infraestrutura para atender as demandas dessa população. Então falta tudo. Você faz os conjuntos habitacionais, mas falta a infraestrutura, falta estradas para permitir a mobilidade. Falta posto de saúde, falta escola, falta quase tudo. Então é fundamental a gente pensar que um processo de planejamento dessa cidade, ele precisa incorporar essa dimensão mais ampla do planejamento, garantindo que as pessoas, de certa forma, que moram na periferia, possam, de certa forma, desfrutar da mesma qualidade de vida que tem uma pessoa que mora na orla de Salvador. A outra questão é a questão da efetivação de direitos. Nós sabemos que essa cidade sofre e deve uma reparação histórica a esse povo da periferia, de um modo geral. E direitos elementares são negados e foram negados historicamente para atender os interesses da iniciativa privada e dos esquemas de máfia que controlam a nossa prefeitura, como eu já disse anteriormente, perfeito? Então, o que é que nós observamos? Nós precisamos garantir tudo que é direito que nós consideramos que é elementar. Nesse sentido, precisamos garantir o direito à saúde, direito à educação, ok? Direito ao transporte, à mobilidade urbana, direito à segurança, direito à moradia e direito ao emprego. Esses são elementos fundamentais que combinam com um direito que é fundamental e todos nós defendemos, né? Independente de qualquer que sejam as nossas ideologias, que é o direito à vida. Essas pessoas que moram na periferia e que historicamente ajudou a construir essa cidade, elas precisam ter direito à vida. Não é justo que elas morram nas filas dos transportes coletivos ou nas filas dos hospitais à espera de um atendimento médico. Entendeu? A nossa cidade precisa modificar o seu olhar sobre a sua população. E, nesse sentido, o nosso programa de governo pretende construir resposta para essas questões que nós consideramos assim, elementares para ser enfrentadas em nossa cidade.